Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e este vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que estamos discutindo sobre a relação entre religião e política, ou mais especificamente a relação entre igrejas evangélicas e as eleições no Brasil. Bom, então agora eu gostaria de destacar, como é que essa aliança, como é que essa relação entre religião e política, mais especificamente aí a questão dos evangélicos, como é que isso pode interferir no que a gente entende por laicidade e também como é que isso pode interferir no que a gente chama de diálogo interreligioso, né? Bom, eu estou destacando aqui a participação na última eleição porque também é o que ficou mais marcante e é o que realmente aconteceu, né? E como eu falei, foi o período em que isso se deu de forma mais enfática. Então, o ex-presidente, né, Bolsonaro e os seus aliados, por exemplo, costumam afirmar que o Brasil é um país laico, né? Toda vez que as pessoas falam nessa relação entre política e religião, ou contesta, né, alguma participação mais forte ou privilegiada de um grupo religioso, ou esse apoio que muitas vezes a presidência dava a um grupo específico, o presidente dizia não, o presidente e os seus aliados, né, diziam não, o Brasil é um país laico, né? Mas, bom, o que quer dizer quando se fala isso, né? Então eles costumavam dizer isso, né? Costumavam utilizar esse argumento, né, para justificar exatamente o contrário do que era a laicidade, né? Então, dizendo de outra forma, fazer alianças com igrejas evangélicas, prestigiar esses grupos através de benefícios, por exemplo, utilizar as dependências das instituições públicas para a realização de celebrações religiosas, né? Então, demonstra que o governo faz opção, né, ou fez opção por um grupo religioso específico em detrimento de outros. Então, muitas vezes, quando o presidente dizia, não, o país é laico, né? Claro, talvez ele quisesse dizer assim, não há nenhuma restrição, né, da religião no Brasil. Isso é verdade, não há nenhuma restrição, não há nenhuma proibição. Mas a laicidade não é isso ou somente isso. Então, quando se diz que o Brasil é um país laico, né, muitas vezes a pessoa quer dizer que não há nenhuma restrição para que a religião seja exercitada no país, que há liberdade religiosa, que os grupos podem atuar de forma tranquila. Sim, isso é verdade, só que a laicidade não é somente isso, e muitas vezes usava-se esse conceito, esse argumento, para fazer exatamente o contrário, não? Então, muitas vezes, o governo prestigiava, né, grupos específicos através de benefícios, utilizava as dependências das instituições públicas para a realização de celebrações religiosas, né? Então, isso demonstra exatamente o contrário do que seja a laicidade. Não é que um espaço público não possa também ser utilizado para a realização de celebrações religiosas. O que a gente tem que tomar cuidado em relação à questão da laicidade é não prestigiar um grupo em detrimento de outros, né? É discriminar outros, deixar outros fora, né? Então, e a gente não pode usar
esse discurso de que, porque aqui no Brasil a maioria é cristã, então a gente tem que patrocinar ou privilegiar a maioria cristã. Bom, nós já falamos aqui que, em nome da laicidade, o Estado não pode patrocinar grupo algum, né? O Estado não pode privilegiar grupo nenhum. O Estado ele tem que patrocinar o respeito, né, a todos os grupos. O Estado tem que patrocinar, né, ou pelo menos respeitar a diversidade religiosa. E o Estado tem que dar, então, essa liberdade para que todos possam proclamar, né, e realizar as suas celebrações, né, sem que ninguém seja perseguido por causa disso. Então, na verdade, o Estado ele deve proteger, né, a liberdade religiosa. Então, a campanha eleitoral do governo, né, do ex-presidente, né, a campanha eleitoral de 2022, utiliza-se do discurso, né, em que ele associava os seus inimigos, né, às religiões de matriz africana, né, como se isso fosse uma desvantagem. E, de fato, no mundo evangélico, isso se apresenta como uma desvantagem, porque o mundo evangélico tem um discurso, né, e um preconceito em relação às religiões de matriz africana. Então, quando você coloca os teus adversários como representantes, né, das religiões de matriz africana, né, participando, por exemplo, de cerimônias, né, ou recebendo ali alguma homenagem desses grupos, isso faz com que você associe essa pessoa a esses grupos e isso passa a circular entre os meios evangélicos, mostrando ali uma coisa como sendo negativa, né? Então, dizendo, olha, o nosso candidato, ele é cristão. Olha, esse outro candidato, esses nossos adversários, eles não são cristãos, eles são de religião de matriz africana. Até aqui tudo bem você dizer que um candidato é cristão, o outro de religião de matriz africana. O problema é quando você coloca isso de forma negativa, né? De forma em que eu queira mostrar para o meu público ou para o público em geral que o meu adversário ele está envolvido com algo demoníaco, algo diabólico, algo que vem do mal ou coisa desse tipo, né? Porque no nosso país costuma-se associar as religiões de matriz africana, né, a esses tipos de preconceito, né, que está aí entre muitos grupos, principalmente grupos evangélicos. Então, esses materiais, eles são divulgados, né, nos grupos de igrejas e nas redes sociais, e isso realmente causa uma influência muito grande na hora da votação. Porque houve uma época em que se utilizava um outro lema que se dizia o seguinte, irmão vota em irmão, né? Querendo dizer que evangélico vota em evangélico, né? Cristão vota em cristão, né? Bom, é claro que muitos grupos não cristãos também fazem um tipo de campanha em que eles também querem aumentar a sua participação ou a sua representatividade. Mas muitas vezes, quando esses grupos fazem isso, é exatamente porque eles não têm representatividade nenhuma, né? Ou o seu número ainda é muito pequeno, e por isso eles precisam ser representados para levar as suas demandas também, né? Mas no caso dos cristãos, a gente pode dizer que
de fato, já estão muito bem representados, mas agora nós temos especificamente, né, dentre ou entre o grupo chamado cristão, a gente tem especificamente o mundo evangélico, que quer ser ainda mais representado ou representativo, né? Então, além de se tornarem comuns as celebrações e cultos evangélicos nas dependências dos órgãos públicos, né, a gente começou a perceber que o ex-presidente, né, e os seus assessores, né, eles costumavam dizer que as dependências das instituições públicas, né, da cidade de Brasília, principalmente o Palácio do Planalto, né, por muito tempo havia sido consagrado, por exemplo, aos demônios, né, e que agora, com a presença dele ali, ele estava fazendo tipo uma purificação daquele espaço, né? Então, se antes esse espaço, né, se antes ali o local, né, ali o Planalto, o Palácio do Planalto tinha sido tinha sido local, né, de residência, né, e consagrado, como diz aqui, aos demônios, né, agora, com a presença dele, eleito, né, aquele local estava sendo purificado, consagrado, né, e entregue, então, para Deus. Então, mais uma vez aqui, esse tipo de diálogo, esse tipo de representação, né, esse tipo de simbologia, ele reforça cada vez mais o preconceito. Então, em outras palavras, a campanha do presidente, do ex-presidente e também dos seus seguidores, eles associam os seus adversários, né, principalmente os partidos de esquerda, né, a isso, a essas pautas, né, que muitas vezes eles consideram negativas, né? Então, como nós já falamos aqui, né, essas pautas que estão ligadas à discussão de gênero, à questão da homossexualidade ou à questão LGBTQIA+, enfim, né? Então, eles fazendo essa relação, eles vão tentando destruir, né, a ideia que as pessoas têm, né, dos partidos de esquerda. E uma coisa também que pesou muito nessas eleições é o discurso de que haveria uma perseguição à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. Eu sei que esse tema aqui é um tema muito importante e muito sério e que dará, né, origem a um vídeo específico sobre essa questão, né? Mas foi muito utilizado essa ideia de que haveria também a perseguição à liberdade religiosa. Bom, essa também é um outro tema que tem muito peso dentro do mundo evangélico, porque o mundo evangélico ele preza muito exatamente pela pregação, né? Pela pregação ao ar livre, pela pregação nas igrejas, por poder falar livremente da sua fé, converter as pessoas. Então, se você vem com o discurso de que alguém vai perseguir as igrejas, vai fechar as igrejas, isso traz realmente uma inquietação, né? Um impacto para aquele público, né? Embora isso não fosse verdade, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão exigindo uma liberdade de expressão como se no Brasil não houvesse. No Brasil, há liberdade de expressão e há liberdade religiosa. O problema é que as pessoas confundem a liberdade de expressão com a liberdade de poder falar o que quiser, na hora que quiser e como quiser.
E isso não é possível, porque a nossa liberdade ela é limitada, né, pelas instituições e pelo convívio. A gente não pode falar, dizer, né, defender o que a gente quer. A própria Constituição brasileira, ela vê, né, muitas ações que se configuram como crimes, né? Então, muitas vezes as pessoas querem falar ou divulgar coisas que, na verdade, são constituídas como crimes na Constituição, né? Por exemplo, o racismo, né? É crime, né? A homofobia é crime. Então, como é que eu vou ter liberdade de falar coisas ou dizer coisas, né, que vai realmente causar um mal, um dano ou prejudicar alguém e que já é classificado como crime na nossa Constituição ou no nosso direito penal. Então, aquilo que é crime não pode ser uma expressão, né? Não pode ter uma expressão livre na sociedade. Então, o que a gente viu é que foram utilizados aí um arsenal, né, grande de munições e armas para tentar bombardear os inimigos, né, dessa proposta, colocando eles como os grandes inimigos da nação e também os inimigos da igreja, os inimigos da fé, os inimigos da religião. A gente percebe que todos esses argumentos, né, que foram utilizados para demonizar outras pessoas que não pensam dessa maneira, né, esses argumentos não são novos, né, eles já foram utilizados em outro momento da nossa história. Então, diante disso, mais uma discussão surge dentro dos meios evangélicos, que também não é novo ou não é nova essa pergunta, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim: será que é possível ser cristão e ser de esquerda, por exemplo, né? Será que é possível ser cristão e ser de esquerda? E ao mesmo tempo também os cristãos de esquerda fazem a mesma pergunta ao contrário, né? Será que é possível ser cristão e ser de direita, né? Mas essa pergunta, quando é feita em relação à esquerda, é exatamente porque está dentro desse contexto que a gente está analisando aqui, né? Porque ser de esquerda para essas pessoas se configura como aqueles que são contra tudo isso que nós falamos aqui, que os grupos evangélicos conservadores defendem, né? Então, os grupos evangélicos conservadores e fundamentalistas dizem que não, né? Para eles, você ser filiado, participante, simpatizante ou defensor de partidos de esquerda é incompatível com a fé cristã, né? Então, essa posição tem gerado aí divisões dentro dos próprios grupos pentecostais e neopentecostais. Muitos fiéis seguem o que os seus líderes e pastores recomendam no que se referem a indicação política, mas outros questionam, e essa briga, claro, não só dentro dos grupos pentecostais e neopentecostais, nos grupos históricos também, né? Muitas vezes você vai encontrar nas igrejas pessoas que votam em partidos de esquerda e pessoas que votam em partidos de direita. Então, quando você traz essa discussão para dentro da igreja, isso vira, de fato, uma briga, né? Principalmente quando a igreja claramente apoia um candidato ou outro, seja ele de esquerda ou de direita, né? Sempre vai ter alguém no grupo dos fiéis que vai se colocar contra, né? Entendendo que a igreja não é o local, o espaço para que se realize campanhas políticas e apoios partidários, assim, claramente, né? Então, um exemplo disso é o que ocorreu na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Um grupo apresentou uma proposta de
de resolução ao Supremo Concílio da Igreja, que se reuniu nos dias 24 e 31 de julho na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, né? E que ali eles estabeleciam eles estabeleciam ser incompatível a fé cristã com ideias marxistas ou ideias que eles chamavam de comunismo, né? E eles levaram isso para o Supremo Concílio, né? E apesar desta tentativa, o Supremo Concílio rejeitou a proposta, né? Porém, fica explícito aqui a que ponto a discussão política conseguiu influenciar as decisões das igrejas, né? Infelizmente, também houve casos de agressões físicas, né? De pessoas até dentro das suas próprias denominações, né? Porque discordam que o espaço de culto seja utilizado para pedir votos, por exemplo, né? Então, vários casos que aconteceram aqui envolvendo igrejas, né? E discussões por causa de questões por causa de questões políticas. Evidentemente que foram casos isolados, ocorridos no interior de igrejas, né? Entretanto, se a gente parar para pensar, né, fora da igreja houve outros casos que envolveram agressões físicas, verbais, né, e até mesmo outros tipos de violência. Então esse clima que estava envolvendo a sociedade de forma geral, ela de alguma maneira também passa para as igrejas, né? Muitos membros vão ter conflitos com seus líderes, com seus pastores, ou às vezes havia conflito também entre fiéis e fiéis, né? Porque não concordavam com determinado apoio político. Às vezes as pessoas eram convidadas a deixarem o grupo, né? Então houve aí uma discórdia, né? Houve muitas discórdias aí entre os grupos religiosos, tanto de igrejas conservadoras, de igrejas com caráter mais histórico, como também entre igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, a gente começa a perceber que todo esse contexto ele prejudica a aproximação e o diálogo entre os grupos religiosos, né? Porque você acaba acirrando o preconceito, a discriminação, né? A demonização, mais uma vez, das religiões de matriz africana, né? Aumentando mais, né, o estigma que esses grupos enfrentam há muito tempo, né? E entre os grupos evangélicos, como eu falei, também houve, né, divisões, né, entre diferentes igrejas, né? Esses conflitos e essas diferenças também extrapolaram o mundo evangélico e soube-se de conflitos também, né, nos grupos espíritas, grupos de maçonaria, enfim, né, e vários outros grupos que também estavam envolvidos, né, com todo esse contexto, né? E não só então, se espalhou pela sociedade de forma geral, mas também nos grupos, em vários outros grupos religiosos, né? Então, além da Marcha para Jesus, né, em que o ex-presidente apareceu ali muitas vezes, né, fazendo ali uma fala e se apresentando como candidato, né, é algo que, claro, a maioria estava ali realmente para apoiá-lo, mas houve quem contestasse, e da mesma forma também a presença do ex-presidente em festa
como na cidade de Belém, né? Quando é comemorada ali a festa do Círio de Nazaré, em que ele esteve presente, também foi muito criticado. A presença dele no Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo, né, também foi acompanhada de confusão, de xingamento, conflitos, enfrentamento entre os eleitores do presidente e os eleitores do outro lado, né? Então, e também houve hostilidade ali aos jornalistas, tal. Então, isso tudo começa a gente perceber que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando se mistura aí a questão da religião com a política, né? E de que forma os grupos religiosos estão sendo instrumentalizados, né, para servirem aí de cabo eleitoral para um lado ou para outro, né? Uma outra coisa também que chama a atenção, ou que chamou a atenção, né, tanto na campanha, mesmo depois que o governo foi eleito, foi esse assédio, né, aos povos indígenas. Por quê? Porque esse é um projeto do mundo evangélico há muito tempo, e também de alguns grupos, né, que estão interessados em explorar as terras indígenas. Então, você ter nas terras indígenas, terras indígenas protegidas não fazem sentido para os grupos econômicos que querem explorar, né, as riquezas que existem nessas terras. E o grupo evangélico, ele está interessado mesmo na evangelização, né, em fazer missão entre esses povos e converter esses grupos. Então, eles viam ali na proposta do governo do ex-presidente uma oportunidade, né, para que eles pudessem atuar, né, junto a esses grupos. E a gente viu que, de fato, né, por muito tempo houve um controle ali, uma proteção, né, dos organismos para que isso não ocorresse. Mas depois, né, isso foi sendo relaxado, né, e as coisas foram acontecendo, né, e os grupos foram entrando, né, nas terras indígenas, e muitas vezes a consequência disso é a destruição não só da questão social, da questão ambiental, mas também da sua cultura e principalmente da sua religiosidade. Então, esse tipo de visão não promove o diálogo cultural nem religioso, né? Então, pessoal, em outros termos, todas essas ações fazem parte do que eu estou chamando de projeto político evangélico para aumentar o poder sobre as várias esferas da sociedade. Isso ficou muito claro nas palavras da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo anterior, né? Segundo ela, não é a política que vai mudar esta nação, é a igreja. É o momento de a igreja governar, né? Então essa foi uma frase, né, dita aqui pela hoje senadora Damares, né? Então esse projeto vem sendo construído também teologicamente, tanto no nível nacional quanto internacional, por meio de algumas publicações, né, nas quais aí incentivam a participação do povo evangélico na vida política, com a intenção de influenciar na direção política das nações. Então, como eu falei no início da nossa reflexão, de repente o mundo evangélico e alguns líderes especificamente
perceberam que podem usar a vida política para influenciar na direção como a nação é conduzida. E isso então está sendo trabalhado através de publicações, né, em livros, revistas, né, conscientização dos fiéis que participam das igrejas que a gente chama mais conservadora. Então, como é que isso acontece? A ideia, né, conforme essa visão teológica, é de que existe um grande projeto de poder elaborado por Deus. Olha só que interessante isso, né? Olha só como eles estão construindo essa ideia política, né? Então, existe um grande projeto de poder elaborado por Deus para governar a nação. E se faz necessário, então, que esse poder esteja aonde? Nas mãos do povo de Deus. Ora, se esse é um projeto de Deus para governar a nação, ele precisa que esse projeto esteja também nas mãos, né, do povo de Deus, ou seja, do povo evangélico. Aqui eu estou dizendo, ou seja, né, do povo evangélico, parece ser lógico, mas essa é a ideia que está por trás. Evidentemente que outros grupos podem também dizer, bom, mas eu também sou o povo de Deus, eu também sou o povo de Deus. Mas aqui eu estou querendo mostrar exatamente essa visão, né, do mundo evangélico. Então, ainda de acordo com essa visão, a história bíblica, né, demonstra que Deus sempre esteve preocupado em levantar líderes que não fossem apenas orientadores religiosos, mas que estivessem também à frente da administração da sociedade. Bom, isso aqui é interessante porque esse foi um argumento muito utilizado por grupos progressistas quando faziam leitura dos textos bíblicos, né? Se fazia a leitura do texto bíblico dizendo que Deus sempre esteve à frente do seu povo para liderar esse povo, para transformar a sociedade. Então, agora, os grupos conservadores fazem também uma leitura semelhante, uma leitura parecida, em que diz que existe um grande projeto divino, né, um projeto político, né, e que Deus está preocupado sim com a administração da sociedade, né, e que os líderes religiosos têm que também colocar isso como prioridade. Quer dizer, esse projeto não tem como preocupação somente salvar almas, né? Mas eliminar os governos ou estruturas que controlam os sistemas educativos, os sistemas familiares, né, econômicos, políticos, artísticos, mídias, etc. Então vejam, está de acordo com aquilo que a gente falou anteriormente. Ocupar o espaço público para você fazer uma limpeza ou controlar o que eles chamam de sistemas, né? E aqui, sistemas educativos, familiares, econômicos, etc., né? Então, para essa visão teológica, os governos de caráter não evangélicos estabeleceram verdadeiras redes demoníacas, né? Consolidando valores não cristãos através desses sistemas, né, educativo, familiar, econômico, político, né, artístico e da mídia. Então, todos esses sistemas, segundo essa visão, servem para divulgar esses valores, né, entre aspas, demoníacos, e que agora eles precisam, então, eleger pessoas que possam mudar esses valores através de um projeto político divino, né, de orientação bíblica. Por isso, em um projeto de governo evangélico, a Bíblia será o princípio orientador para todas essas áreas, né? Então, aqui está também uma questão muito importante que deve ser
discutida quando se pensa em laicidade, né? A Bíblia, ela vai ser a Bíblia tem que ser aquilo que orienta a vida na sociedade, ou a Bíblia ela é um livro como outro qualquer, quer dizer, como outro qualquer que eu estou falando, como outro livro religioso, né, sagrado de outros grupos religiosos e que servem para orientar os seus fiéis, né? Então, no Brasil, os principais líderes das igrejas pentecostais e neopentecostais alimentam essas ideias, né? Quer dizer, esses grupos pentecostais e neopentecostais, eles representam a maioria dos fiéis evangélicos, né? E entre essas igrejas se encontram a Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, Igreja Batista da Lagoinha, entre outras, né? Então eu citei algumas aqui que são representativas desse mundo pentecostal e neopentecostal. As igrejas históricas, ou mais tradicionais, não se manifestaram publicamente através de seus líderes ou concílios administrativos, né? Os apoios de lideranças ou pastores das igrejas tradicionais ocorreram de forma mais individualizada, né? Já as igrejas mencionadas anunciaram posição oficial em apoio a um candidato ou outro, né? Então, a gente vê que existe aí uma preocupação, mesmo uma divisão, né, entre as igrejas pentecostais e neopentecostais e as igrejas tradicionais. Enquanto as igrejas... Bom, eu estou chamando de igreja tradicional aqui, aquelas igrejas também que a gente chama de históricas, né? Nas igrejas históricas, isso aí é mais cuidadoso, no sentido de um posicionamento oficial do grupo religioso. Em geral, esse apoio se dá mais no nível ali do líder, isoladamente. Nas igrejas neopentecostais e pentecostais, a gente viu que esse apoio muitas vezes era apoio do grupo, né? Publicamente falando, né? Ou expressando o seu apoio. Portanto, os fiéis, né, eleitores de partidos, principalmente de esquerda, passaram a ser vistos como infiéis, né, demoníacos, satânicos, né, diabólicos e anticristãos. E aí se estabeleceu aí uma guerra, né, uma guerra religiosa, né, um conflito entre o bem e o mal, né, e diante disso a laicidade e o diálogo interreligioso ficaram mais comprometidos, né, e mais difíceis, né. Então, pessoal, para reforçar o que foi dito e também indo aqui para a nossa conclusão, né, é possível concluir que o projeto político evangélico de fato se constituiu em uma metodologia, ou se constitui, né, em uma metodologia e estratégia para envolver as igrejas evangélicas com o objetivo de conseguir apoio político, né? E também a gente percebe que a junção entre ideologia econômica e política conservadora veio, né, ao encontro dos anseios das principais igrejas e líderes pentecostais e neopentecostais, visto que esses também têm um projeto de ocupar os espaços sociais, institucionais e políticos com representantes das igrejas evangélicas. Então, a gente percebe ainda que esse projeto foi sendo gerado dentro das igrejas por meio de pregações, estudos e encontros com lideranças, né? E além disso, os meios sociais aí, virtuais,
foram também ferramentas determinantes, importantes, né, para a divulgação e convencimento dos fiéis no que se refere aí à defesa de temas, né, com pautas morais, né, e a demonização dos adversários, né, tanto políticos quanto também adversários religiosos. Esta aliança, de fato, se tornou eficiente, redundando em muitos votos e na eleição de vários candidatos, né, tanto vereador como deputado estadual, deputado federal, né, senador. Então a gente consegue perceber aí o quanto foi eficiente essa atuação. Então, pessoal, quanto à questão da laicidade e do diálogo interreligioso, a gente pode afirmar que esse projeto de poder desejado, né, pela Igreja e essa aliança com a ideologia política, ela aumentou ainda mais, né, esse clima de intolerância, discriminação e preconceito contra os grupos não cristãos, né, dificultando aí o estabelecimento de um Estado laico e de um diálogo interreligioso. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!